Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Para aqueles que ainda não me conhecem, muito prazer, meu nome é Martin Nery, sou produtor audiovisual, trabalho com produção de vídeo de forma geral, especializado em drones, também sou instrutor de pilotagem de drones há vários anos e embaixador oficial da DJI, da loja oficial da DJI no Brasil. Hoje temos aqui em primeiríssima mão para vocês, review da Osmo 360. Mas não para por aí não, esse review vai ser um review com um comparativo. Então, primeiro a gente vai falar sobre a Osmo 360, mostrar aqui o que nós temos de novidade, o que nós temos de recursos, né, interessantes aqui, que inclusive eu estava doido para a DJI lançar uma câmera 360 já fazia um tempo, e agora temos aqui então em primeiríssima mão para vocês, e aí depois, num determinado momento desse vídeo, a gente vai fazer ali um breve comparativo. O foco desse vídeo não é ser um vídeo sobre comparação, né, entre ela e a concorrente dela, mas eu quero trazer isso para vocês porque nós temos algumas diferenças aqui bem interessantes para o mercado de modo geral. E um outro ponto, tá? Eu vou já deixar aqui um adendo antes da gente abrir a caixa e mostrar a câmera para vocês. Eu sou sim embaixador da DJI, mas os conteúdos que vocês veem aqui nesse canal não têm um viés. Não são conteúdos onde eu sigo um script e falo o que a marca quer que fale. Esse, inclusive, foi um ponto que eu deixei acordado, né, quando eu fui convidado para ser embaixador da marca, que eu falaria a realidade ali. Como todos os produtos do mercado, os produtos têm pontos positivos e negativos. Então eu estou fazendo esse disclaimer aqui, né, deixando essa observação, para que vocês saibam que, mesmo eu sendo embaixador e etc., aqui vocês vão ver a verdade nua e crua. A gente vai falar sobre o equipamento, eu vou falar sobre as minhas impressões, sobre os testes que eu vou fazer, vamos fazer os testes junto com vocês, vou mostrar na prática como que é o funcionamento de tudo aqui. Inclusive vamos comparar com a concorrência, que é a Insta360X5. Vamos falar ali, mostrar para vocês os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Então, essa observação aqui é mais para que vocês tenham isso em mente, porque eu sei que é comum, as pessoas já vêm na cabeça, é embaixador, então ele vai puxar saco para a marca e vai falar só dos pontos positivos. E não, a gente vai falar sobre tudo aqui, porque o meu objetivo aqui, antes de qualquer coisa, é com a verdade. Então vocês vão ver muito conteúdo ainda nesse canal, falando exatamente a minha opinião sobre os produtos de todas as marcas, né? Inclusive da DJI, a qual eu sou embaixador e represento ali, faço os conteúdos, enfim. Dito isso, sem enrolação, vamos abrir aqui a caixa. Esta caixa veio para mim já aberta, então nós não temos aqui todos os acessórios que vêm na versão básica, mas de qualquer forma eu vou falar para vocês tudo que vem nas duas opções que nós temos. Esse aqui é o Standard Combo, tá? Então é a versão mais simples, que não vem o bastão, inclusive. O que eu acho meio, né? Como que você vai usar uma câmera 360 sem bastão? Provavelmente porque eles pensaram que a galera já deve ter ali a Action 5, né? E aí se você comprou a Action 5 na versão combo, já vem aquele bastão lá que abre bastante, enfim. Mas nessa opção aqui nós não temos bastão. Então você pode utilizar o bastão da DJI. Vou até tirar esse cordãozinho aqui. Ou você pode usar um bastão genérico. Esse aqui, por exemplo, é um bastão genérico de action cam de modo geral, não é nem de nenhuma marca que faz câmera, não é de GoPro, não é de Insta, não é de nada. Dá pra vocês verem aqui, ó, é um bastão bem simples, inclusive, baratinho e tal. E dá pra você utilizar. Ele não tem o tamanho ideal para uma câmera 360, porque ele é curto demais. Mas eu testei ele e assim, dá pra usar, tá? A costura, inclusive, esse é um ponto interessante. A gente vai falar, senão eu vou começar a falar demais antes da hora. Nessa versão, então, nós temos aqui câmera 360, que é a Osmo 360, protetor, que é essa casezinha aqui, né, Protector Pouch, bateria, que é a bateria de 1950 mAh, a gente vai falar um pouco mais sobre bateria e duração também. Temos o protetor das lentes, né, para você transportar ali, que você encaixa em cima, e temos o cabo USB tipo C para que você faça o carregamento, que inclusive tá fenomenal, um carregamento muito rápido, falaremos mais a seguir. De tudo isso que veio aqui, essa é a versão que já estava para, enfim, para testes, etc. Então, só veio aqui a câmera com a bateria e a bolsinha, tá? Eu não tenho aqui o protetorzinho de lente que encaixa e tudo mais para mostrar para vocês, mas de qualquer forma, faremos os testes mesmo assim. Vamos colocar essa câmera para jogo e vamos mostrar tudo para vocês. E aí está, meus amigos. Osmo 360
Vou dar um giro 360 aqui, ó, para vocês verem ela. Fantástica. Ela é um pouquinho mais larguinha do que as Insta360, mas um pouco mais estreita que a GoPro Max. Nós temos aqui, cara, ela é muito pequena. A título de referência, olha ela o tamanho da palma da minha mão. A minha mão é muito maior. É uma câmera realmente bem pequena. Eu gostei muito desse layout, esse design aqui. É um pouco mais quadradinha, né? As câmeras que a gente está acostumado a ver mais no mercado hoje em dia são um pouquinho mais compridinhas. Mas, se você acha que isso aqui vai fazer alguma diferença negativa na costura ou na utilização do 360 de modo geral, você está muito enganado. A costura dela é simplesmente perfeita e isso que a gente está falando de uma câmera que eu estou gravando antes do lançamento, né? A gente não tem ainda o firmware mais recente atualizado, que sempre sai ali, né? O firmware oficial junto com o lançamento. Então, um pouco do que a gente vai mostrar aqui para vocês é testando a versão beta, né? A câmera no firmware beta, o aplicativo de edição no firmware beta. E sim, a gente vai falar sobre edição aqui também, porque 360, imagem 360, você constrói o vídeo basicamente na edição. Então, o aplicativo de edição precisa ser muito bom e muito intuitivo, principalmente para o usuário comum. A pessoa que não trabalha com vídeo no dia a dia e quer uma câmera dessa para registrar ali o seu lazer, enfim, sua ida para o trabalho. De forma geral, a gente vai falar um pouco mais sobre as aplicações de uma câmera 360, mas vamos mostrar aqui, fazer uma visão geral da câmera para vocês. Aqui na parte de cima, vocês vão reparar que nós temos duas fendas aqui, e nós temos logo abaixo da lente um furinho. Aqui é onde você encaixa o protetor de lente. Ah, mas a Osmo 360 troca a lente, né? É fácil do usuário mesmo vir aqui e trocar de forma externa? Não sei ainda, né? A gente vai descobrir isso um pouco mais pra frente, inclusive depois eu vou trazer um vídeo um pouco mais da minha experiência do dia a dia com a câmera. Esse aqui é mais um vídeo de primeiras impressões, a gente fez alguns testes, vamos fazer mais outros testes com vocês na prática aqui, gravando o review. Mas esse é um ponto muito importante que eu quero descobrir, inclusive, se ela troca a lente, né? Porque esse é um recurso que até pouco tempo atrás nenhuma câmera fazia e a Insta360 lançou a X5 que tem essa possibilidade. Ainda na parte de cima nós temos dois microfones e aqui na parte da frente da câmera nós temos uma das câmeras, né? Tem uma em cada lado. Temos aqui a tela touchscreen, temos o botão que inicia a gravação, um microfone aqui no centro e um botão que muda também entre as câmeras, né? Faz alternação entre as câmeras. Vou mostrar para vocês um pouco mais a seguir. Na lateral nós temos aqui também um botão, que é um botão multifunção, serve para ligar a câmera, para desligar a câmera e para alternar entre o modo de foto e vídeo. Se você pressiona uma vez, a câmera já liga e olha só a velocidade que ela está pronta para utilizar. Isso aqui é fantástico. Ela fica pronta muito rápido. Inclusive, a Action 5 Pro trouxe também isso, né? Essa velocidade muito grande ali, você pressiona, ela já liga gravando muito rápido, principalmente se comparado com as outras marcas de câmera de ação. E nós temos aqui a mesma coisa agora na Osmo 360. Para alternar entre os modos, foto panorâmica, vídeo panorâmico, a gente pressiona uma vez, ela está falando aqui, você pode desabilitar essa opção também, se você quiser. Pressionar e segurar, desliga a câmera, tá? E ela está sempre pronta para utilizar muito rápido, ó, como vocês podem ver, muito rápido. Ela tem inclusive o modo de início rápido pelo botão aqui, né? Então se você pressiona esse botão, ela inicia, ela já liga gravando. E isso é muito bom para a utilização do dia a dia, você tem uma velocidade muito maior. Se você pressiona depois, novamente o mesmo botão que você pressionou para gravar, ela para a gravação e desliga a câmera. Dessa forma você consegue inclusive economizar bateria. Abaixo desse botão multifunção nós temos o alto-falante, que inclusive é bem alto, e também uma porta USB tipo C. Tem aqui inclusive até um desenho aqui, ó, mostrando como que você faz para abrir, né? Então você puxa para o lado o botão e desliza a tampinha para baixo. Você pode depois inclusive tirar esse adesivo, caso você prefira, e aí ela dá acesso aqui à entrada USB tipo C, inclusive tem a borrachinha de vedação, é uma câmera que é a prova d'água mesmo, sem case protetor, até 10 metros de profundidade. Do outro lado nós temos aqui a outra porta que dá acesso à bateria e também a entrada, o slot do cartão de memória, tá vendo? Também aqui no cantinho, a bateria, como vocês podem ver, 1950
mAh. Na parte de baixo, nós temos a furação padrão, que se utiliza nos tripés, nos adaptadores, enfim. E nós temos também suporte o clamp magnético, né, da DJI. Então, você consegue utilizar ela dessa forma. E não, essa orelhinha para fora não atrapalha em absolutamente nada da imagem 360. Ela fica totalmente oculta na costura. Se você apertar um pouquinho mais, ó, você ainda deixa ela nessa posição, né, sem ser para fora. Mas mesmo que ela fique para fora, tá? Eu fiz o teste, mesmo que ela esteja dessa forma aqui, ó, a câmera tira na costura e ela não vaza na imagem na parte de baixo, tá? Ela remove completamente o bastão. Como essa borboletinha ela está bem na mesma linha da lateral, que é a linha que a câmera exclui o próprio corpo dela, ela exclui junto tudo que está rente aqui, então você não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. E nós temos também o furo, que aí você pode parafusar, você só alinha aqui, coloca e aí você faz a parafusação desta forma, a câmera fica aqui e aí você consegue esticar. Rapaz, esse bastão é bem comprido, tem 1,15 m, acho, 1,20 m, enfim. Ó, como vocês podem ver, esse seria aí o tamanho ideal, né, de um bastão para câmera 360, até para ter uma distância legal, para na hora de você utilizar, ó, você conseguir um ângulo interessante ali, um ângulo mais afastado. E aí você pode variar também, né, a forma com que você vai fazer a captura, testar ângulos diferentes. O bastão ser retrátil e chegar nesse tamanho te possibilita aí uma variedade muito interessante de ângulos. Então, bem interessante isso, nós temos aqui duas formas de prender a câmera. A forma magnética que eu mostrei aqui, né, com o suporte original da DJI, que é essa parte aqui, e aí sim, essa parte que é o suporte original, que tem as travinhas aqui, encaixa em qualquer outro tipo de suporte que utilize esse padrão de encaixe, né, que é um padrão comum aí, já bem conhecido nas câmeras de ação. Mas a quem possa interessar, não tem risco disso aqui cair, porque não é só magnético, é um magnético e tem a trava também, ó. Então, tá aqui, eu vou pressionar e vocês vão ouvir o clique. Agora sim, está completamente travado e não vai soltar, não tem nenhum risco de soltar. Eu falo isso, friso isso, porque muita gente pergunta, ah, mas é imã e tal, e se soltar, e se escapar e tal, não tem esse risco disso acontecer. Bom, falamos sobre visão geral da câmera. Ah, do outro lado, né, temos o logo da DJI aqui, temos um LED indicativo aqui também, muito interessante, para auxiliar ali você saber se está gravando, se não está, principalmente durante a noite, né, que ele fica mais visível ainda. Ele fica numa posição aqui e ele é para dentro do corpo da câmera, então como ele não é para fora, ele não aparece também, obviamente, na imagem da própria câmera, tá? E nós temos aqui mais microfones, beleza? Já falamos bastante sobre a câmera de modo geral, agora vamos falar sobre especificações. Ah, um detalhe, quem já conhece esse canal sabe que a gente não gosta de ficar falando de especificação. Então sim, acompanhe o vídeo até o final porque vai ter essa câmera aqui na prática, sem sombra de dúvidas. Muito bem, vamos falar então agora sobre as especificações, que eu sei que vocês estão ansiosos por essa parte. Devem estar mais ansiosos ainda para a parte do teste prático, mas já a gente chega lá. Resolução, 8K até 50 frames por segundo. Já é um diferencial, principalmente comparado ali com a X5, que faz 8K até 30 frames por segundo. Nós temos aqui também um sensor maior que o sensor da Insta360X5. Isso garante uma captação de luz mais eficiente também, o que faz com que essa câmera seja melhor, inclusive no modo noturno. Mas já já a gente vai falar sobre esse assunto e vocês vão ficar surpresos com o modo noturno dessa câmera, inclusive com o alcance do ISO. De abertura da lente nós temos aqui 1.9, a X5 tem 2.0, então nesse ponto especificamente temos pouca diferença. E aí vamos falar sobre ISO, e aqui sim nós temos uma diferença bem grande. Na Insta360X5 nós temos o ISO de até 6.400. Aqui nós temos o ISO de até 51.200. Não, vocês não entenderam errado. 6.400 na Insta360 e 51.200 na Osmo 360.
Claro que esse ISO todo não fica liberado em todos os modos. No modo de vídeo normal você vai ter uma limitação um pouco abaixo disso, mas no modo noturno, no modo Super Night, que nós temos aqui também, inclusive falaremos mais sobre, aí sim ela vai liberar esse potencial máximo do ISO da câmera para que você tenha uma imagem fantástica de noite sem ruído. E é aí que está o X da questão, porque ter uma imagem noturna, ok, aumentar o ISO é fácil, né? Agora, a gente ter isso sem ruído é onde a gente começa a ter um diferencial aqui. No modo Super Night, nós temos 8K até 30 frames por segundo. Porém, nesta versão aqui, na versão do firmware que ela está atualmente, eu só consegui mudar para 25 frames por segundo. Então, 24 e 25 frames por segundo, mas pelas especificações ela deve liberar assim que a câmera for lançada a opção da gente colocar até 30 frames por segundo, assim como já é o caso da X5 da Insta360. No modo normal, de vídeo panorâmico, nós ainda temos 6K até 60 frames por segundo e 4K até 100 frames por segundo. No modo 360 Selfie, nós temos 4K 60 frames por segundo, 3K 120 frames por segundo e 2K até 240 frames por segundo. E no modo Vortex temos aqui 6K até 120 frames e 4K até 240 frames por segundo. Para quem quer uma câmera 360 e vai ter ela como a única câmera de ação e não pretende ter outras, como uma Action 5 Pro, por exemplo, e você deseja, nessa mesma câmera, ter a possibilidade de usar uma só das lentes, nós temos aqui algumas possibilidades de resolução também. Ela tem esse recurso, né, de gravar só com uma das câmeras aqui. Nesse modo nós temos então 5K 60, 4K 60 ou 2.7K também, até 60 frames por segundo. E aí nós temos aqui um modo Boost Video, que aí neste modo nós temos 4K até 120 frames por segundo e 2.7K também até 120 frames por segundo. Beleza, falamos de resolução, mas vamos falar um pouco sobre cores. Temos aqui, como de costume na DJI, de modo geral, em todos os equipamentos que possuem câmeras que eles têm feito ultimamente, né, exceto o DJI Neo, que é o mais de entrada ali dos drones, nós temos 10 bits de cor. Então nós temos o modo normal de cor com 10 bits e temos também D-Log-M, ou seja, podemos fazer aquela gravação com um pouco menos de saturação e contraste para que a gente possa trabalhar melhor no pós-processamento da imagem. Isso para quem gosta de trabalhar o pós-processamento ajuda demais, você vai ter um alcance dinâmico melhor, você vai ter um pouco mais de flexibilidade de modo geral no seu trabalho na pós-produção. De estabilização temos aqui o ROG Steady 3.0, que é o sistema de estabilização mais avançado da DJI, e temos também o modo Horizon Steady, onde a câmera mantém o horizonte sempre nivelado, independente da posição e do ângulo que a câmera esteja. Temos vários microfones, como vocês viram aqui, microfones em todas as direções, para que você consiga captar o áudio muito limpo, né, independente da posição que a câmera esteja com relação a você. Temos redução de ruído inteligente e aí vem o grande trunfo das Action Cams da DJI e agora inclusive a 360 também com o mesmo recurso. É compatível com o sistema Osmo Audio. O que significa? Que toda a linha de microfones da DJI, né, o Mic 2, o Mic Mini, os que são compatíveis com essa tecnologia de conexão com as câmeras de ação, se conectam diretamente na Osmo 360 sem precisar do receptor. Sim, é verdade que a Insta360X5 se conecta com os microfones via Bluetooth, mas a verdade é que ter essa conexão direta do microfone com um sistema de recepção direto na câmera compatível muda completamente a qualidade do áudio. É só vocês verem quando lançou ali o Mic Mini e a galera fazia a conexão dele com o celular, até o Mic 2 também, diretamente com o celular, usando o Bluetooth ali, sem fio e tudo mais, sem a conexão também do próprio receptor, né, sem plugar o receptor no celular, a qualidade do áudio não era tão boa. Na verdade não é, né? Eu fiz os testes também e a melhor forma de você utilizar com o celular é sim colocando o receptor no celular, aí o áudio fica perfeito. E nas câmeras de ação a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Só que, se você pegar Action 5 Pro, Action 4, DJI Pocket 3, que são compatíveis, são câmeras compatíveis com esse sistema Osmo Audio, e você conectar o microfone ali, é a mesma coisa que se você plugasse o receptor. Ela tem um sistema de recepção
próprio do DJI embutido na câmera. A Osmo 360 é compatível inclusive com fones de ouvido também. Você pode, por exemplo, conectar seu AirPods ou seus outros fones de ouvido e você consegue utilizar o microfone dos seus fones de ouvido se eles estiverem como áudio da câmera. Então vamos supor que você queira aprender a câmera do lado de fora do carro e você queira falar, né, que a sua voz saia no áudio, você consegue fazer isso também aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais da interface geral para vocês, do que nós temos de opções e configurações aqui na câmera. E aí eu ligo a câmera aqui e mostro para vocês mexendo na telinha tudo certinho. Outro ponto, eu mostrei para vocês aqui. Perdoem minha voz está começando a ficar meio esquisita, porque eu estou começando a ficar meio gripado, mas vamos lá. Eu mostrei para vocês o slot de cartão de memória, certo? Temos aqui compatibilidade com cartões micro SD de até 1 TB. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você vier esquecer o seu cartão, temos aqui armazenamento interno, 105 GB. E aproveitando que nós já abrimos aqui o compartimento de bateria para falar sobre o cartão de memória, temos aqui a bateria, que é incrivelmente pequena, principalmente levando em consideração a eficiência dela. E olha só que interessante, para quem já utiliza a linha de Action Cams da DJI, e já utiliza ali a Action 5 Pro, mais especificamente, que foi a câmera que veio com a bateria Ultra, né, com a bateria Plus 1950 mAh, temos aqui absolutamente a mesma bateria. Bom, em questão de especificação técnica, de potência e etc., eu ainda não sei dizer, porque essa informação ainda não recebi, mas sim, pelo que eu estou vendo, é exatamente a mesma bateria. Inclusive agora eu vou ter até que ver o vídeo para saber qual foi de qual que eu tirei. Mas nós temos aqui a mesma capacidade de bateria de modo geral. E sim, é a mesma bateria, inclusive, que entra na Action 3 e na Action 4. Agora, somente a Action 5 trouxe essa bateria aqui, ó, a bateria Plus com 1950 mAh. Então, eu não sei dizer para vocês se, no caso de vocês pegarem a bateria de uma Action 4, por exemplo, se ela vai funcionar aqui na Osmo 360. Eu posso até fazer esse teste depois, eu tenho Osmo Action 4 e eu posso fazer esse teste para vocês depois, para a gente descobrir isso, mas eu acredito que, mesmo que se funcionar, ela provavelmente vai, quer dizer, com certeza vai durar bem menos do que com essa bateria aqui. Mas vamos aos números, nós temos aqui de duração de bateria em 8K 30 frames por segundo, até 100 minutos de operação. Temos 6K 30 frames por segundo até 170 minutos de operação e em 6K 24 quadros por segundo até 190 minutos de operação. E esse assunto nos leva a falar sobre velocidade de carregamento. E aqui, meus amigos, a brincadeira fica séria. Falando de carregamento, temos aqui até 80% da carga em 22 minutos e até 100% da carga em 50 minutos. Agora vamos falar sobre alguns outros recursos que nós temos aqui antes da gente entrar de fato nas configurações dessa câmera. Nós temos o recurso de pré-rec, que é esperado, né? Afinal, depois que esse recurso foi criado, todas as câmeras é meio que obrigatório que tenha isso, porque, principalmente câmeras de ação, né? Às vezes você acha que perdeu alguma coisa ali, você pressiona a câmera para gravar e ela grava o que não estava sendo gravado ainda. Ela recupera os segundos que, em tese, você teria perdido. Nós temos esse recurso aqui também na Osmo 360. Temos captura programada também, temos comando de voz, temos comandos por gestos. E nós temos aqui vários outros recursos muito interessantes, como, por exemplo, o assistente de edição, que você habilita ele antes de gravar. E aí ele vai identificando potenciais momentos importantes do seu vídeo e vai fazendo marcações ali para que depois ele consiga fazer uma edição para você, utilizando os melhores momentos do seu vídeo. Nós temos aqui outros recursos ainda, como Hyperlapse, Timelapse, e você pode personalizar o timelapse também da forma que você preferir. Já vem alguns presets aqui, dia nublado, pôr do sol e etc, mas você tem muito mais personalizações
que você consegue fazer. Vamos lá então mostrar para vocês agora, eu vou ligar a câmera, mostrar um pouco da interface aqui, depois a gente vai fazer um rápido comparativo entre ela e a Insta360X5, que principalmente é a parte externa, né, mostrar para vocês aqui, e depois a gente vai colocar isso na prática, a gente vai pegar essa câmera, vamos sair com ela de dia, de noite, vamos fazer todos os testes para vocês, de áudio, de qualidade de imagem no modo noturno, para que vocês tirem as próprias conclusões. Afinal, o review serve mais para passar informações do que para dizer, ah, essa câmera é melhor que essa. Claro que eu vou dar a minha opinião como usuário, né, das câmeras, ainda mais porque eu utilizo também a outra câmera, já utilizava ela enquanto não tínhamos aqui a Osmo 360, né, afinal eu precisava de imagem 360 nos vídeos que eu faço. E eu vou conseguir então dar a minha opinião com base no comparativo dessas duas. Vamos lá então. Aqui nós temos logo em cima armazenamento, 11 GB restantes no cartão de memória. Aqui nós temos, deixa eu ver, colocar alguma coisa preta aqui para facilitar a visualização. Aqui a gente tem o ícone de reprodução, então se a gente clicar aqui a gente consegue abrir os últimos vídeos. Vamos fazer um teste aqui. Aqui inclusive é o teste que eu fiz do áudio. Se eu toco aqui, eu consigo visualizar os arquivos nesse outro formato, nessa outra modalidade aqui, que é uma espécie de mosaico para que eu encontre mais facilmente os arquivos que eu quero. Opa, eu não estou tocando no centro. Aí, beleza. E eu consigo deslizar. Então você consegue fazer esse reenquadramento aqui direto pela tela touchscreen enquanto você assiste o vídeo, tá? Vamos voltar aqui. Inclusive aqui você consegue dar o like no arquivo, né, para que você salve ele ali, e aí depois no aplicativo de DJI Mimo você já tem uma relação dos arquivos que você preferiu. Aqui o modo que foi utilizado na gravação, no caso aqui estávamos utilizando o modo Super Night em 8K 24 frames. Aqui em cima mostra o tempo de duração do vídeo, tudo certinho. E aqui o ícone de volume que você consegue aumentar ou diminuir o volume de reprodução, já que o volume dela é bem alto, talvez isso incomode. Aqui do lado tem os 3 pontinhos, quando você toca aqui, você libera a opção também de favoritar ou de excluir o arquivo. Vamos voltar aqui. Um pouco mais para baixo, nós temos os modos. Então, deixa eu mudar aqui para vocês verem. Foto panorâmica, vídeo panorâmico, Super Night, modo selfie, saiu. Modo Vortex, que é aquele que você tem um bastão, aí o bastão ele faz tipo uma curva, e aí você gira ele e ele faz uma espécie de drone ao seu redor. Eu não tenho esse acessório para mostrar para vocês agora, mas a gente pode tentar conseguir depois para mostrar isso em vídeos futuros. Temos o modo Hyperlapse, e reparem que durante essa seleção desses modos, nós temos aqui em cima, na parte de cima, 360 ou lente única. Então você consegue usar a câmera da forma que você preferir, né? No modo 360 ou no modo de lente única. Na parte inferior, nós temos as informações do modo e as configurações também. Então no caso aqui está no modo Hyperlapse, aí a gente tem o modo automático, o modo 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes e 30 vezes. A gente consegue também mudar para o modo Time-Lapse normal, e aqui nós temos as pré-definições. Então, modo nuvens, modo pôr do sol, personalizar, e aí no modo personalizado, se a gente desliza, se a gente desliza aqui, nós temos aqui em cima as configurações, então, de intervalo e duração. Esse intervalo é o intervalo entre cada foto que ele vai tirar para fazer o time-lapse, e a duração aqui é a duração do time-lapse. A duração final do seu vídeo é a que aparece no centro aqui. Então você pode configurar da forma que você preferir, e aqui embaixo ainda, quando a gente abre esse menuzinho, no canto superior direito nós temos o ícone do modo de tela, se a tela vai ficar desligada ou se a tela vai ficar ligada. Inclusive vocês estão até vendo o cinegrafista ali atrás, que agora abriu o modo de câmera 360 aqui usando essa lente. E aqui o modo da lente também. Então se você vai utilizar a lente super grande, nossa, super grande é meio assassino de português, né? Super grande, grande ou anti-distorção, tá? Você tem essas opções para escolher aqui no modo. Ao lado, no canto superior esquerdo, você tem a resolução, então a quantidade de frames por segundo, e também a resolução aqui em cima.
No caso está na resolução 8K, que é o padrão, e aí 25 e 30 frames por segundo. É muito possível e bem provável que novas resoluções aqui apareçam depois da atualização de firmware do lançamento oficial da câmera. Lembrando, estamos gravando esse vídeo antes da câmera ser lançada, então nós temos sim a possibilidade de ter atualizações futuras. Isso para depois alguém viu o vídeo e falar, mas fala no vídeo fala que vai até tanto e eu vi num outro vídeo falando que vai mais. É porque a gente fez o vídeo antes da câmera ser lançada. Vamos voltar aqui. No canto inferior direito nós temos o ícone que troca, faz a alteração entre as lentes, e esse botão faz o mesmo, tem a mesma função. Então se você pressiona aqui, ele troca, pressiona mais uma vez, ele troca novamente. Canto superior direito nós temos bateria e a questão do comando por gesto, se está habilitado ou não. E voltando aqui, nós temos o modo lente única, como eu mostrei para vocês, e os modos de vídeo. Então eu vou colocar aqui no modo vídeo panorâmico. E a mesma coisa, tá? Nós temos aqui resolução, aliás, a configuração da abertura da lente que vai ser utilizada, configuração de resolução. Aqui nós temos algumas informações também, se você tiver alguma dúvida, e ele vai colocar aqui os adendos, né, com base na especificação, nas especificações e tudo mais. Vamos voltar aqui. Bem nesse cantinho aqui nós temos o íconezinho de configuração que vai ajustar ali as configurações do modo Pro ou modo automático. No modo automático nós temos a opção anti-desfoque de movimento, temos a opção do ajuste de imagem, e aqui a gente consegue ajustar textura e redução de ruídos. No caso, a gente pode deixar aqui a textura como você pode deixar como você preferir, redução de ruídos também. E nós temos o íconezinho para mudar para o modo Pro. Quando você muda para o modo Pro, aí sim ele libera várias outras configurações. Então a exposição que você pode colocar no automático ou deixar no manual. No automático você coloca o limite do ISO, até onde você quer que o ISO vá. Como eu mostrei para vocês, no modo normal nós temos um limite menor de ISO, então aqui no caso 12.800 em vez dos 52.200. Aliás, 51.200. E aqui na esquerda nós temos a compensação de exposição, que é o EV. Como a câmera estaria no modo automático, você só determina aqui quanto que você quer que fique mais claro ou mais escura a imagem, e a câmera faz todos os ajustes, como vocês podem até ver aqui, ó, ela está variando já as configurações. No modo manual, aí nós temos até também 12.800 de ISO, que você consegue variar, e a configuração da velocidade do obturador, e ela te entrega somente aqui o resultado dessa exposição, se a imagem está mais subexposta ou mais superexposta. No lado direito, balanço de branco, que também é possível ser configurado para o manual ou automático, e aqui é o perfil das cores. Então, DLOG-M está ligado no caso, e temos o modo de cor normal 10 bits. E as outras opções que nós temos aqui embaixo são as mesmas opções que a gente vê quando a gente está no modo automático. Deslizando de cima para baixo, eu estou numa posição meio ruim aqui, então vocês vão ver que às vezes o touch falha, mas é por causa da minha posição. Mas vamos lá, basicamente quando a gente abre esse menu, nós temos aqui o modo de personalização, então você consegue salvar configurações, o modo troca rápida, que faz com que este botão aqui seja responsável pela troca rápida, e aí quando você entra nele nós temos aqui algumas configurações também para quais são os modos que estarão disponíveis nesse modo de troca rápida. O menu de áudio, que é onde você configura os microfones da DJI, aí você consegue parear ali com o Mic Mini, o Mic 2. Menu de configurações, que vai abrindo uma série de configurações, então snapshot, tela desligada durante a gravação, desligamento automático da câmera, exibição em tela desligada, LED, taxa de bits, modo USB e várias outras configurações, como vocês podem ver. Rotação aqui, que ele bloqueia a orientação da câmera. Bloqueio de tela, para caso você vá usar na água, enfim, a água não fique dando problema aqui. O assistente de edição, que eu comentei com vocês, que você consegue habilitar por aqui. E também o controle por gesto, que eu já acidentalmente iniciei gravações algumas vezes com esse modo aqui. Aqui nós temos a opção de habilitar ou não a utilização dos protetores transparentes, porque a câmera precisa considerar isso para ela fazer a remoção, né, desses protetores. E a minha voz está ficando cada vez pior, galera. Não repara não. Vamos seguir aqui. Comando por voz, que você consegue habilitar por aqui. Conexão de fones de ouvido.
brilho, intensidade de brilho da tela, que inclusive tem um brilho muito bom. Captura temporizada, né? Então gravação temporizada, você consegue habilitar ou desabilitar. As grades aqui para ajudar no enquadramento, para quem gosta de utilizar, eu particularmente não gosto. Armazenamento, aqui a gente já viu o armazenamento interno e o armazenamento do cartão de memória, se você estiver utilizando o cartão de memória, e também a configuração de som, alto, médio, baixo ou silencioso. Então, são algumas das configurações, possivelmente, provavelmente isso aqui vai mudar um pouquinho depois que a câmera for lançada oficialmente e tivermos atualização de firmware, e aí a gente volta a falar sobre isso e mostrar para vocês aí se tivermos grandes diferenças. Agora, uma rápida comparação aqui entre os dois modelos. De um lado temos então Osmo 360, do outro lado Insta360 X5. De tamanho já dá para perceber, né? Uma diferença bem grande. E de largura, vou colocar elas aqui, ó. Vou colocar meu dedo para deixar elas exatamente no mesmo ângulo. Vou virar para frente da câmera aqui. E nós temos isso aqui mais largo na Osmo 360. Deixa eu colocar ela pela frente também. Aqui, ó. Então vocês veem que é pouca coisa, só esse pedacinho aqui a mais, que ela é um pouco mais larga. O que eu achei disso? Na prática, se você estiver mexendo na câmera, configurando ela sem o bastão conectado, aqui você vai quase que inevitavelmente esbarrar o dedo na lente. E você tem que dar uma limpadinha ali antes de voltar a gravar. Aqui já é um pouco mais difícil, na Insta-X5, de você esbarrar o dedo porque ela é bem comprida, então você tem uma área maior aqui para mexer. Falando da tela, nós temos também uma diferença. Não é uma diferença tão grande assim, como vocês podem ver. E eu particularmente não senti falta. Durante a utilização, não senti que a tela da Osmo 360 era pequena. Até porque na utilização da câmera 360 a gente acaba não mexendo tanto na tela, né? Exceto para as configurações. E a gente tem a possibilidade de configurar pelo celular também. Então, como a gente edita o vídeo depois pelo celular e a câmera só precisa captar tudo em todos os ângulos, eu não senti falta de uma tela maior ao utilizar a Osmo 360. Se a gente for falar de bateria, a Insta-X5 teve uma atualização de firmware que parece que melhorou um pouco mais a bateria. Eu ainda não atualizei o firmware da minha, mas a gente percebe uma diferença bem grande aqui com relação ao tamanho. E agora ela ficou com a bateria durando um pouquinho mais do que ela durava e ela chegou ali bem próximo do mesmo número que a Osmo 360. Mas olha só a diferença de tamanho de bateria. Então nós temos aqui uma bateria mais eficiente na DJI. Ó, pelo tamanho você já logo percebe, né, que a bateria é bem maior. E temos uma bateria mais eficiente que agora a Insta360 está buscando atingir também uma eficiência maior com a bateria dela. E aí mexendo em atualização de firmware, coisa que também é possível que aconteça com a Osmo 360. Não tem como saber isso por hora. Aqui nas lentes dá para vocês verem que nós temos as entradas para que você rosqueie o protetor, aquele protetor transparente que a gente coloca, né? Enquanto na Osmo 360 ele é encaixado. Então encaixa aqui em cima e encaixa aqui embaixo. Ó, tem um furinho aqui logo embaixo da lente que dá para vocês verem aí como que é feito esse encaixe. Bom, pessoal, de modo geral é isso. Deixem as opiniões de vocês aí nos comentários, o que vocês acharam dessas duas câmeras. Nós temos aqui também a parte da furação, né, um pouquinho diferente, que a DJI tem o padrão próprio deles. A Insta também tem a possibilidade de colocar um Quick Release aqui, para você encaixar e desencaixar de forma rápida. Aqui nós temos a entrada USB tipo C, o tempo de carregamento das baterias é parecido, mas eu já falei demais, minha voz está quase acabando aqui. Vamos para a parte externa para a gente fazer os testes então na prática com a Osmo 360, que é o foco desse vídeo. E se vocês quiserem depois um vídeo comparativo, mais focado ali em de fato comparar Insta360 X5 versus Osmo 360, deixem nos comentários e a gente faz pra vocês. Então é isso, sem mais delongas, bora pra prática. Bom, galerinha, vamos dar um rolezinho agora então
bater um papo sobre as minhas primeiras impressões aqui da Osmo 360. Uma câmera muito aguardada, tenho certeza, por todo mundo que é fã da DJI, que usa os outros equipamentos e gosta da marca. Tinha já as outras câmeras 360 do mercado, né? E eu confesso que eu esperava que não fosse ser algo tão incrível e me surpreendeu, eu estava enganado, porque é a primeira, né, da DJI, primeira câmera 360. E então, normalmente a gente acaba esperando que tudo que é a primeira vez de alguém fazendo algo não seja tão bom. Completamente enganados, e tá aí Osmo 360 batendo de frente com X5 da Insta360, que já está na quinta versão da câmera 360. Então, o que dizer, né? Só vocês olharem aí a qualidade do arquivo, os recursos que nós temos. De primeira impressão, pode ser por conta de atualização de firmware e tal, mas me parece que a Insta tem mais coisa, né? Quando você entra no menu tem mais modos de captura diferentes, não sei o que, você fica até um pouco meio perdido. Quem está começando e nunca mexeu numa câmera 360, vai mexer pela primeira vez na Insta, dá uma assustada assim, né? Tipo, nossa, quanta coisa. E aqui na Osmo já parece ser tudo um pouco mais prático de se utilizar, mas você tem ainda assim todos os recursos interessantes, como captura de pré-gravação, captura programada, temporizador, modo noturno, que é espetacular. A gente vai mostrar isso na prática, inclusive, né? Vamos pegar o monociclo aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô gostando dessa brincadeira, né? Comecei a andar nesse negócio aqui, viciei nessa parada. E aí a gente vai pegar isso aqui, vai lá pro centro de São Paulo para dar um rolê e ver como é que é o comportamento disso daqui. Tanto de noite, num ambiente com uma luz razoável, como a Paulista da vida, né? Avenida Paulista, muito conhecida por todos aí, quanto também em situações de breu completo, né? Como, por exemplo, numa escadaria que tem lá na Marginal Pinheiros, que é um breu total, né? E aí a gente vai fazer esses testes para vocês verem como que funciona na prática essa câmerazinha aqui. Alguns detalhes, né, de câmera 360, para quem não está habituado ainda com a utilização desse tipo de equipamento. Quando você vai utilizar uma câmera 360, o ideal é que ela não esteja muito próxima de você, porque ela precisa de uma distância segura ali para que a costura fique perfeita, né? O recorte que ela faz para deletar o bastão, que está aqui, ó, vocês não estão vendo, mas tem um bastão aqui, e ela faz esse recorte, então, para que esse bastão desapareça. E aí fica esse negócio legal que parece que é um drone me gravando, né? Inclusive, a câmera 360, ela substitui drone em muitas ocasiões. E ainda mais como estamos no Brasil, né, onde quase tudo é muito burocrático, principalmente se falando de drones, você consegue fazer muita coisa com isso aqui, viu? Tem os bastões mais longos que você consegue ter uma versatilidade ainda maior para a câmera. Claro que tudo vai depender da forma que você usa, né? Porque não é tão simples como só aumenta o bastão ali e tal, porque você tem que ter um bastão que seja firme o suficiente para ele não ficar fazendo curva, né? Porque senão ele vai aparecer na filmagem. Tem alguns detalhezinhos, mas você consegue sim substituir muito bem um drone para alguns tipos de gravações, obviamente, tá? Senão daqui a pouco vão falar que eu tô falando que câmera 360 voa, né? Mas é assim uma baita alternativa para gravar bastidores das coisas. Você só prende ela lá, aperta o REC, depois você vê como ficou, depois você escolhe ângulo, depois você escolhe tudo. Fantástico! Eu queria já uma câmera 360 há muito tempo, aí eu peguei a Insta X5, não sabia ainda que ia ter lançamento da DJI. Inclusive peguei, não faz tanto tempo antes do lançamento, alguns meses aí. Usei de alguns amigos primeiro, emprestada, depois peguei uma X5 para mim. E agora veio aí Osmo 360. Mas, inclusive o áudio que vocês estão ouvindo, eu esqueci de botar o Deadcat no microfone. Me falem como que ficou aí, o que vocês acharam do áudio. Nos comentários, o áudio aqui é o áudio do DJI Mic Mini conectado diretamente com o receptor interno
do sistema Osmo áudio que temos na 360, na Osmo 360. Isso faz com que tenhamos um áudio de melhor qualidade, porque não é via Bluetooth, é conexão direta. Estamos agora gravando em 8K a 50 frames por segundo, que inclusive é um diferencial da Osmo 360. E estamos na configuração, estamos aqui então, estamos com a gravação 8K, 50 frames por segundo, 10 bits, D-Log-M. E aí, inclusive, como eu já mencionei, né? Temos aqui o modo que ele faz a questão das cores ali, para você já enxergar as imagens com as cores. E esse é o modo... inclusive estamos utilizando o modo padrão anti-distorção. Temos 3 tipos de ângulo de câmera aqui que a gente consegue utilizar. Estamos utilizando esse. Exposição completamente no automático, com a compensação de exposição, que é o EV, totalmente zerado, tá? Então isso aí para vocês terem noção dos parâmetros. Eu vou... a outra câmera, a Insta-X5, ela tem um modo vívido, né? Tem os outros modos lá. Aqui a gente tem o modo normal 10 bits de cor e o D-Log-M. Se você quiser as cores um pouco mais vibrantes e tal, no próprio aplicativo você consegue dar uma ajustada nisso para que fique um pouco mais interessante para você. Então eu vou fazer o teste também, além do modo que a gente já está utilizando aqui, né, no D-Log-M, e eu fazendo a cor, porque essa cor que vocês estão vendo agora está tratada. Vou colocar um trechinho aqui D-Log-M cru, para vocês verem como que o arquivo sai exatamente direto da câmera. E vou colocar para vocês também agora o modo normal. Bora curtir o visual um pouquinho e vocês verem como é que sai a imagem da câmera com as cores direto dela. Se você quiser, no aplicativo lá do DJI Mimo, você consegue dar um grauzinho nas cores, né? Deixar as cores um pouco mais vibrantes, mais saturadas e tal. Mas para quem não gosta de editar ou não quer editar, essa aqui é a qualidade do material que você vai ter em questão de cor, contraste, saturação e tudo mais. Digam-me o que vocês acham, se vocês acham bom, se vocês acham ruim, se vocês acham excelente. Eu vou deixar com vocês as opiniões sobre isso aí. Vamos entrar ali numa trilhinha que tem uma trilha aqui do lago. Ali a gente vai ter bastante diferença de luz e sombra, bastante contraste. E aí a gente consegue testar mais um pouco disso também. Vamos lá? Entramos então, estamos agora numa das trilhazinhas que tem aqui no condomínio. Estradinha de terra, de grama, sei lá. Ficar de olho com cobra aqui, que aqui gosta de ter umas coral, umas jararaca, cascavel. Tem que ficar ligeiro. Eu ia descer a escada ali, mas tá cheio de galho. Vamos descer aqui, ó. Agora estamos numa área de sombra total. Agora já estamos saindo no sol aqui de novo. É legal para ver como que ela se comporta, porque quando ela sai aqui o sol bate direto na lente e tal. Então a gente tem bastante oscilação aí de luminosidade. Cá estamos. E aí? O que vocês acharam? Modo normal de cor, 10 bits. Aí você consegue mudar o ângulo, né? Fazer uns 360 assim. Aí você vai pegando as manhas de fazer ângulos diferentes do que você está gravando. Inclusive, quando eu comecei a andar aqui com o monociclo, eu fazia mais com a X5 lá e tal, as gravações mais assim, né? Desse ângulo de cima. Só que aí eu percebi que não dava para mostrar direito o monociclo, o chão aqui. Aí agora eu alinho a câmera exatamente na horizontal para frente. Aí fica bem melhor a filmagem. É isso aí, galera, estamos aqui sobre a Marginal Pinheiros, testando Osmo 360, um ambiente muito bom para testar áudio, principalmente, porque aqui tá muito barulhento, muito ruído. Vamos passar aqui no meio da galera, tem uma galera aqui que vai fazer o rolê, olha a quantidade de monociclistas, a galera toda ali. E é isso, estamos testando aqui qualidade de imagem em 8K
25 frames, modo Super Night, uma câmera que tem aí até 51.200 ou 51.600 de ISO, surreal. E bora ver na prática qual é que é dessa câmera aqui. A galera tá toda aí, ó. Pessoal da E-Force. Bom, galera, estamos aqui agora subindo uma ponte super escura. Estamos propositalmente com os faróis dos monociclos apagados para que a gente consiga ver aí o desempenho então do modo Super Night da Osmo 360. Esse áudio que vocês estão escutando agora é da própria câmera. Ela está gravando na resolução de 8K, 24 frames por segundo. O máximo dela no modo Super Night é 25 até o momento, né? Às vezes a atualização de filme libera alguma coisa depois. Estamos fazendo esse vídeo antes do lançamento, então segue aí o resultado para vocês. A exposição agora eu deixei na exposição automática com o EV completamente zerado, beleza? Então é isso aí. Estamos aqui, ó, na Marginal Pinheiros, isso aqui, ó. Essa é a Marginal Pinheiros. Marginal Pinheiros. Isso. E vamos encontrar agora a galera que tava aqui ali para fazer o teste. A galera foi embora. Vamos ver agora o comportamento do áudio com movimento. vai passar dos 50, não? Vai, seu ZP! E falar pra vocês um negócio, tá frio, viu? Nossa! Tá frio! Já é um monociclo que tem suspensão, pega 50 km por hora. Só que não dá pra fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora com ele, né? É um monociclo menor que esse aqui e tal. Apesar de já ter suspensão, não anda igual esse aqui anda. Aqui, por exemplo, a gente tá quase 50 km por hora. 50 km por hora. E ele anda mais, né? Pega o que? Isso aqui, uns 60, 70? Na segurança, 70. E com segurança 70, então, poxa, teoricamente eu não preciso de mais que isso de velocidade. O cara é maluco, irmão. Doidinho da Silva. Bom, agora teste para vocês aqui, 2 microfones conectados, estou com o Mic Mini aqui dentro da blusa, o do Alan está ali também. Com outro. E aí, fala um pouquinho aí, Alan, o que é esse brinquedo que você está andando aí? Cara, isso aqui é um monociclo elétrico, um veículo que se move com uma bateria elétrica. O motor, ele é um motor enrolado, sem escova, brushless, sem escova, que se você inclinar o corpo para frente, ele acelera. Se inclinar para trás, ele para. Então, é o único veículo do mundo que é totalmente conduzido por tudo que seu corpo faz. Significa o quê? Se eu jogar meu ombrinho para cá, eu vou fazer curva para lá. Então, ele funciona dessa forma. Tem diversas velocidades, diversos modelos. Esse tem suspensão, você pode ver que ele pula, ó. Ele amortece mesmo. Tem outros que são mais fixos. Esse chega a 95 por hora na sua máxima. Uma autonomia de 120 km com uma carga, e para você fazer uma carga você gasta R$3, é impressionante o quão é barato. Extremamente versátil, porque você consegue levar em qualquer lugar, você anda em vários tipos de terreno, tem a galera andando em terra, andando em corrida, participando de corrida em cartódromo, andando em cidade para fazer translado para trabalho, padaria, mercado, dia a dia, ou só para hobby, para passear de final de semana. Isso que é o legal dele, ele se encaixa em tudo que é lugar. E o melhor de tudo, você tem as mãos livres,
Então que nem a gente tá, aqui gravando, preciso olhar meu GPS para ir para algum lugar, preciso carregar alguma coisa, você tem essa praticidade, isso pode ser utilizado para você transportar alguma coisa do mercado ou para a polícia, conseguir fazer patrulhamento na cidade que tem as mãos livres, pode se comunicar, carregar sua arma. Então assim, você vê que ele se encaixa em tudo. E uma outra coisa legal, o tamanho, né, gente? Você faz tudo aqui na cidade, você entra no seu trabalho, você entra no shopping, entra no elevador, entra em qualquer tipo de ambiente e, vai viajar, vou passear, você coloca no seu porta-mala, viaja com a sua família, chega no lugar, consegue fazer todo o seu lazer. Então tem toda essa comodidade, por isso que eu gosto muito dele. E o legal, galera, é que a DJI vem colocando uma qualidade de câmera muito boa para baixa exposição, né, para lugar com pouca iluminação, aliás. E eu não sei o que eles fazem exatamente, mas eles conseguem gravar com praticamente zero ruído. É impressionante a qualidade que essas câmeras estão hoje em dia aí, mesmo em ambientes com baixa luminosidade. O Alan vai dar uma corridinha ali para fazer um take para vocês. Você vai para a via ou vai fazer? Galera, é o seguinte, parei no cantinho agora para mostrar um pouquinho para vocês sobre a questão do aplicativo. Bora bater um papo rápido sobre isso. Afinal de contas, o aplicativo faz parte da câmera. Deixa eu só ver se está gravando, tá gravando. O aplicativo faz parte totalmente da câmera, porque 360 é um estilo totalmente diferente de vídeo e a gente precisa editar, né? Precisa editar, não é como se você tivesse a opção de tipo assim, quero postar do jeito que saiu. Até tem como você fazer isso se você utilizar alguns modos específicos, mas se você gravar no modo 360, você precisa editar. Nem que seja o modo automático de edição, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Nós temos algumas coisas aqui para facilitar bastante o trabalho de quem quer fazer algo mais simples e mais prático. Então vocês estão vendo aqui essa interface do aplicativo, eu já baixei o vídeo. O que está como vídeo já exportado, né, que eu já editei e baixei, fica ali com o íconezinho de câmera só. Mas o que está em 360 aparece com o globinho aqui, ó. Então esse eu acabei de baixar, aí eu desconectei o celular da câmera para eu conseguir abrir o editor, senão eu não conseguiria me gravar aqui enquanto a gente mostra a parte de edição para vocês. Então vamos lá, o que nós temos aqui? Timeline bem simples, tá? A forma de utilizar aqui, como todos os softwares de edição, né? CapCut, InShot e outros aplicativos de edição, você desliza aqui. Aqui é um pouco mais intuitivo ainda. E nós temos os keyframes, que são esses losangos aqui, que você adiciona o início e o fim de uma ação, tá? Então vamos lá, um exemplo aqui para vocês, ó. Eu não vou ficar, isso aqui não é uma aula de edição, tá? É só para mostrar um pouco de como funciona. Então você está aqui, por exemplo, eu coloquei que eu quero que ele fique nessa posição. Eu adiciono aqui, aí eu clico no centro do vídeo, dou play, aí aqui eu fugiu. Eu reajusto aqui e adiciono uma nova posição. Aí vai, quando eu fizer uma curva e virar para outro sentido, vai fugir de novo, ó. Eu vou virar aqui de novo, olha lá. Virou... Tá querendo fugir um pouco, venho e... Só que isso aqui é meio chato de fazer, né? Você fala, pô, tem que fazer isso o vídeo inteiro? Na verdade não. Aí tem aqui algumas outras opções. A primeira opção é o rastreamento, tá? Então no modo de rastreamento você... Opa, deixa eu sair do modo. Você vê o que você quer rastrear, então no caso aqui eu quero me rastrear. Coloco num ponto que eu estou bem enquadrado, clico em rastreamento e seleciono, só desenho na tela o que eu quero rastrear. E clico em começar rastreamento. Ele vai reproduzir o vídeo de forma acelerada e vai fazer o traqueamento mantendo o que foi selecionado sempre no centro da imagem, tá? Claro que isso aqui vai funcionar quando você selecionar você mesmo, afinal de contas, se você selecionar algum outro assunto que está passando no seu vídeo, ele vai conseguir traquear por pouco tempo, né? Porque esse assunto vai sumir depois do enquadramento. Então é isso, essa parte aqui, ok? Depois você clica em parar rastreamento e aí fica verdinho aqui, ó, tudo que foi rastreado. E agora o seu vídeo fica pronto. Então para quem quer utilizar dessa forma mais simples, só mostrar a câmera ali gravando e tal, e você é o foco da imagem o tempo inteiro e você quer que você fique no centro, cara, perfeito. Você clica aqui, rastreamento,
ele faz tudo automático para você e acabou, tá? Tudo bem simples de resolver. Depois que você faz a edição aqui, você tem a opção dos destaques também, que você pode fazer, ele faz a seleção automática, ó. Então se você vem aqui, ó, colocar no comecinho, toquei aqui, ele vai fazer uma análise do arquivo, do início ao fim, vai entender quais são os destaques, quais são os melhores momentos do meu vídeo, e aí ele vai meio que montar uma ediçãozinha para mim com os melhores momentos. Também é um recurso muito interessante para a galera que tem preguiça de editar, ou que não gosta de editar, ou não tem tempo de editar, enfim. Se você não quer, por algum motivo, editar, você tem mais este recurso aqui. São vários recursos para facilitar a edição para quem quer um negócio mais prático, né? Eu particularmente gosto de editar, gosto de fazer uns malabarismos ali na imagem, virar para um lado e virar para o outro, diminuir o zoom, né? Colocar aquele modo minimundo e tudo mais. Eu acho bem legal fazer isso, mas quem quer um negócio mais pronto, temos aqui, ó. Então esse é o resultado, olha lá. Aqui estão o que ele considera os destaques. Ele vai pegar trechos de falas minhas, né? Trechos que eu falei, porque provavelmente seria interessante, mas nesse vídeo aqui eu acho que eu falei sem parar do início ao fim. Então vamos colocar aqui nos outros modos, ó. Aí ele tem aqui o pra frente, paisagem. Aí você pode selecionar aqui os clipes que você quer, clica aqui em exportar. E aí você pode ou abrir um novo projeto, que ele vai abrir uma edição nova com esses highlights, né? E aí você consegue fazer essa edição. Aí nós temos aqui, fora o rastreamento, a função de recortar aqui, né, para definir qual que é o início e o fim do clipe. E aí nós temos aqui também o enquadramento livre. Só que, lembra que eu fiz essa seleção aqui, ó, do enquadramento por rastreamento? Eu não vou conseguir fazer o enquadramento livre por cima disso. Então, no caso, eu teria que limpar o rastreamento e agora sim eu consigo fazer o rastreamento livre. Como que é isso? Eu giro o meu celular para o ângulo que eu quero a filmagem. Eu consigo mexer com o dedo também, só que aí vai ficar... é como se fosse uma gravação de tela, sabe? Ele vai gravar exatamente do jeito que está aparecendo na tela para você aqui, os ângulos. Então você consegue afastar o zoom, aproximar o zoom, mudar aqui com o dedo e consegue fazer enquadramento livre também com o próprio celular aqui, ó, girando ele para cima, para baixo e para os lados. Então vou pressionar aqui para iniciar o enquadramento, e aí olha só, agora tudo que eu faço aqui no meu celular, ele está gravando o enquadramento. Então vou subir no monociclo agora, vou virar um pouquinho para cá o celular, vou virar um pouquinho para o outro lado, ó, vou olhar para um lado, olhar para o outro, beleza, temos aqui, agora gira para o outro lado. É meio difícil fazer isso quando o assunto está em movimento fazendo curva, mas quando está aqui assim, é mais tranquilo. Agora eu estou andando mais em linha reta, vocês vão ver que é bem mais de boa, ó. Vou alternando aqui, enquadramento. Totalmente com a câmera do meu celular. Se alguém ver vocês fazendo isso em público, vai achar que vocês estão meio doidos, né? Ó, gira aqui pra baixo, aí eu posso girar o celular para olhar o ambiente ao redor. E aí você vai escolhendo os ângulos aqui que você quer, da forma com que você deseja. Depois só pressionar para parar aqui, aí ele fica vermelhinho todo o enquadramento que foi salvo. Tá? Galera, consegui acabar com uma bateria, fui lá em casa rapidão, peguei outra bateria, até voltei aqui num lugar diferente por conta do sol. Aqui é um ponto mais alto, lá já tá bem mais escuro. E é o seguinte, outra vantagem, né, da Osmo 360, a bateria é compatível com a bateria da Osmo 4, da Osmo 3, da Osmo 5, da Action, né, a Action 3, 4 e 5, inclusive a que eu tô usando agora não é aquela de 1950 mAh. Ela é menos, é aquela normal da Action 4 e tal, e tá funcionando normal, tá? A câmera, claro que provavelmente vai durar menos tempo, né? Porque afinal tem menos capacidade, mas funciona. E isso é muito bom, porque eu tenho 3 baterias dessa de 1950 e tenho mais 3 da outra, então eu tenho 6 baterias que eu consigo revezar entre todas as câmeras que eu tenho da DJI, enfim. Finalizando aqui, uma solução para aquele problema do traqueamento, né, de eu colocar no ângulo que eu quero ali para me traquear no tempo inteiro na imagem, é utilizar o bloqueio de direção. Então se a gente vem aqui, se eu não quero, por exemplo, quero que a câmera fique virada para mim o tempo inteiro, para depois eu fazer os ajustes que eu quiser, eu venho, habilito o bloqueio de direção aqui, porque se eu desabilitar isso, vocês vão aqui no decorrer do vídeo, ó, quando eu faço uma curva, a câmera vai ficar em outro ângulo, e aí eu não tenho muito controle, ó. Igual aqui, por exemplo, eu não tenho muito controle, principalmente no começo. Ó. No começo, se eu enquadro a câmera para cá e eu passo o vídeo para frente, ela vai alternando o ângulo. Se eu faço o bloqueio, ela vai ficar o tempo inteiro
naquela direção que eu escolher, e aí eu posso, quando eu quiser, adicionar um keyframe aqui, mudo o posicionamento ou o zoom, adiciono um novo keyframe, faço a mudança aqui, ó, e aí pronto, eu já tenho uma transição desse ângulo para o próximo ângulo aqui. Se vocês quiserem tutoriais de como editar isso e tudo mais, deixem nos comentários que quem sabe a gente faz alguma coisa aí para o YouTube para vocês, mostrando como que a gente faz as edições e tudo mais. Então esse é o aplicativo, tá? Bem intuitivo, bem bacana, gostei muito dele. Não achei nada difícil a edição, só senti falta de uma coisa. O recurso de torcer a imagem, de pegar a imagem e fazer isso aqui, ó, girar ela, que eu não encontrei de jeito nenhum no aplicativo. Provavelmente porque é beta, provavelmente vai lançar uma atualização do aplicativo, mas ainda não está disponível aqui. Provavelmente vai estar, porque é um recurso que muda completamente o jogo na edição. E no computador dá para fazer isso também, mas eu espero que isso venha muito em breve para o editor do celular também. Bom pessoal, então é isso aí, esse foi nosso review para vocês da DJI Osmo 360, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse estilo de vídeo, vídeo um pouco mais longo, mas com bastante exemplo prático, né? Possibilitando que vocês tirem as conclusões de vocês, e não que eu fale que a câmera é muito boa, ou que esse recurso é muito interessante, que o áudio é muito bom e tudo mais. Beleza? Então é isso. Espero que vocês gostem, deixem os comentários de vocês, se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito a gente, se você gostou desse tipo de conteúdo. As marcas veem aí que o pessoal gostou e tal, e acabam fornecendo mais equipamentos para a gente testar e trazer mais conteúdos como esse para vocês. É isso aí, a gente se vê logo no próximo vídeo. Fui!